No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um passo a passo para você montar um plano, um projeto de transição de carreira. E claro, sábio, que eu vou usar um livro para te mostrar. É sério, vem comigo. Olá, sábio do canal, Milena Aquino chegando para mais uma resenha criativa de um livro. Sim, um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida, que eu tô fazendo em 2022. Fica tranquilo, sábio, que você, fazendo o programa ou não fazendo, você em 2022 ou no futuro, vai ser abençoado. É sério. Com uma reflexão para tomar a sua mente. Eu te garanto, o benefício de você ficar aqui é, você vai ter 4 passos para montar um projeto de transição de carreira, se você ainda não tiver. Este projeto é o meu, já tô falando logo para vocês. E ele tem 7 passos. Mas agora eu vou mostrar só 4 passos. E eu vou usar um texto da Bíblia. Eu vou usar um livro da Bíblia. Sério, sabe? E por que eu tô fazendo isso? Porque durante o programa, na semana 51, o Paulo Marçal indicou um livro que eu já tinha lido. Então, eu coloquei outro livro e eu escolhi o livro Bíblia e especificamente dentro do livro Bíblia eu escolhi o livro de Êxodo, que o autor é Moisés, que tem 40 capítulos e que eu já tinha lido muitas e muitas vezes na minha vida. Só que este ano, agora, nessa semana, dezembro de 2022, eu li de uma forma diferente, porque eu sou uma pessoa diferente. A Bíblia é um livro de romance, é um livro de ficção. A Bíblia é um long seller, é um livro de muito tempo, longo tempo. E, pessoal, ele mistura romance com tema. Ou seja, é um livro que tem fudido nele ações que pedem enredo, clímax, toda uma história, uma narrativa, mas também tem temas dentro dele. E você pode achar, tem temas variados dentro da Bíblia. É sério, se você nunca parou para pensar nisso, que se você acha que a Bíblia é apenas para pessoas religiosas, se abre para essa ideia. E o tema que eu pensei do livro Êxodo para minha vida e para sua vida é o tema transição de carreira. E eu vou te entregar aqui hoje. Antes de eu ir para os 4 passos, que eu sei que você está esperando, eu quero te dizer que na descrição do vídeo tem um e-book para você que você pode usar para orientar o seu processo de leitura de livros de não ficção. Sem mais demoras, vamos lá para o primeiro passo para construir um plano, um projeto de transição de carreira usando a Bíblia, usando a experiência de uma transição de carreira dentro da Bíblia. É sério, dentro do livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Tudo a ver, né? Se você quer fazer transição de carreira, você vai sair de um lugar para outro lugar. Pois bem, no livro de Êxodo, as pessoas saíram do Egito e foram para outro lugar. As pessoas, Moisés conduziu as pessoas de um lugar para outro lugar. Transição. Moisés era um poderoso do Egito. É isso mesmo. E ele fez o quê? Transição de carreira. Isso mesmo que você ouviu. Então, primeiro passo para criar um projeto de transição de carreira usando o livro de Êxodo é: escolha um local. Moisés escolheu um local. A característica deste local que Moisés ia, orientado por Deus, era um local que manava leite e mel. Nesse versículo aqui a gente confere. Escolha um local, defina um local. Um local onde há sobrevivência para você.
onde a sua sobrevivência física e básica você possa manter. Passo número 2. Escolha alguém sábio. Escolha sábio. Alguém. No capítulo 4 de Êxodo, no versículo 14, nós temos alguém entrando nessa história. Moisés vai fazer transição de carreira, transição de local, e a primeira coisa que ele tem é um local. A segunda coisa, o segundo passo do modelo de Moisés é escolher alguém. Ele foi orientado por Deus para escolher alguém que tinha uma habilidade que ele não tinha. Esse alguém era o irmão dele, Arão. Qual era a habilidade que Moisés não tinha? Moisés não tinha a habilidade da eloquência. E Arão tinha de falar. E Arão falava. Então, segundo passo, escolha alguém que complemente você, que complemente as suas habilidades. Moisés era um homem da força, da imagem corporal firme, e Arão, o irmão dele, era o cara da eloquência, era o cara da oratória, o cara que falava. Então Moisés uniu essas duas coisas, orientados por Deus. Milena do céu, mas eu ando sozinha, eu ando sozinho. Velho, sábio, escolhe um livro, cara. Escolhe um livro. Sério, seríssimo. Se você não tem uma habilidade, você quer transicionar de carreira, escolha um livro para adquirir essa habilidade. Ah, Milena, como assim um livro? Não dou conta. Então escolha uma pessoa no canal no YouTube que tem uma habilidade que você não tem para modelar essa pessoa e ande junto com ela. E sábio, terceiro passo agora. Para a gente usar o modelo de Moisés no livro de Êxodo, a gente precisa buscar uma bênção. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 18. Sério, não tô de brincadeira. O terceiro passo para montar um plano de carreira é buscar a bênção de alguém. Aqui, Moisés foi buscar a bênção do sogro dele, alguém do passado dele que representou muito para a vida dele. Moisés, ele tinha fugido por ter matado uma pessoa e no meio do caminho ele encontrou umas meninas e eram todas filhas de Jetro. No final de tudo, Moisés defendeu essas meninas porque elas estavam em perigo e aí Moisés foi servir a Jetro. Acabou casando com uma das filhas dele. De forma que Moisés foi abençoado ali por Jetro durante muito tempo. Aí, Moisés, ao ter essa vontade no coração, ao receber essa ordem de Deus de sair para fazer a transição de carreira dele, transição do local que ele estava para um outro local, ele foi buscar a bênção de Jetro. Quer montar um plano de carreira para você? Busque a bênção de alguém de que você vê valor. Isso é importante. Jetro abençoou Moisés e Moisés foi. Com um local, com alguém, com uma bênção. E agora, falta o quarto passo que eu vou dizer pra você. Sábio, antes de ir pro último passo, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, dá seu like. Ou seu dislike, mas se pronuncia. Segundo, eu quero te falar uma coisa. Em 2001, eu fiz o meu primeiro plano de transição de carreira. E só hoje, 20 anos depois, ao ler Êxodo, eu percebi os passos que eu usei lá em 2001 nesse texto. É sério, sabe? Então eu consigo te dizer na minha vida esses passos que eu falei até agora. Eu consigo te dizer, eu escolhi um local, eu escolhi um alguém e eu recebi uma bênção. Vou te dizer, eu escolhi um local e o local apareceu na minha frente. Sério. Eu, à época, trabalhava como comerciária na loja da Arezzo e eu passei no centro de Taguatinga, que é o local aqui em Brasília onde eu trabalhava, e lá eu vi uma placa, escrito bem assim, concurso da Polícia Militar. Eu nem sabia o que era isso. Eu só sei que eu fiquei olhando para aquela placa e fui atrás de saber o que era e descobri. E criei um projeto. Cheguei em casa, falei com os meus pais. E aí, vocês não sabem.
Aconteceu o quê? Eu não tinha tido uma ideia formal de criar um projeto. Mas meu pai me deu essa ideia. Ele fez o quê? Ele me deu um livro. O livro chamava-se Como Passar em Vestibular, do Laí Ribeiro. Eu não tinha um projeto, me faltava uma habilidade de criar projetos. E aí meu pai me deu o quê? Um livro. E eu li esse livro e eu criei o meu projeto a partir daquele livro, que foi o alguém, que foi o Laí Ribeiro. E eu passei. E eu tive a bênção. A bênção de quem? Eu não vou esquecer nunca na minha vida. Na época, minha mãe, ela não estava aqui em Brasília, ela estava viajando. E eu liguei para ela. E falei, mãe, a senhora me abençoa. Eu lembro onde eu estava. Eu ainda, você que é dessa geração nunca usou, né? Eu ainda usava orelhão. Eu fui pro orelhão, comprei um cartão e liguei para minha mãe. E ela me abençoou. Então veja, eu te mostro os 3 passos que eu tô te falando agora na minha própria vida. Na minha primeira transição de carreira. Eu tinha um lugar, eu tinha um alguém e eu tinha uma bênção. E agora você deve estar curioso pro último, né? Pro último. Qual será o último passo baseado no livro de Êxodo, na história de Moisés em transição de carreira, para você criar a sua transição de carreira? Vou te contar agora. Passo número 4 é o quê? Sinal. O sinal a gente pode verificar no capítulo 4, versículo 3. Qual foi o sinal de Moisés? Moisés tinha um cajado na mão. E aquilo foi o sinal dele. O sinal para ele agir. Deus testou com ele um sinal. E todas as vezes que ele se apresentava diante de Faraó, esse sinal acontecia. O cajado virava uma serpente. Então, é um sinal. Ele se sentia incapaz, impotente. E Deus falava com ele, usa isso. Ele usava o cajado. Teve uma hora que ele se sentiu tão impotente que Deus falou assim, posta sua mão no peito. E ele botou a mão no peito e a mão no peito dele virou uma mão leprosa. E aí Deus falou, tira sua mão do peito. E a mão dele ficou curada. Então, sinal. Você quer fazer um projeto de transição de carreira? Tenha um sinal. Ah, Milena, mas você tá doida? Gente, não tem nada nessa vida que não se comunique com a dimensão espiritual. Então, busque um sinal. Ah, Milena, é transição de carreira. Tenha um sinal de uma forma espiritual, de uma forma quântica, não de uma forma religiosa, de uma forma energética. Algo em você. Um sinal. Lá em 2001, eu também tive um sinal. Sério, eu tive um sinal. E eu vou te dizer, o meu sinal de que aquilo não era mais pra mim foi no atendimento. No atendimento. Um dos dias, eu tive um sinal. Uma senhora chegou pra mim e falou assim, minha filha, você poderia me dar a nota fiscal do dia que eu vim comprar um sapato aqui? Ah, senhora, foi qual dia? Foi dia tal. Ixi, senhora, não tenho não. Sabe qual foi o sinal? Minha burrice. Se você tá num lugar e que você não aprende, esse é o sinal. Você acha que já aprendeu tudo naquele lugar? Não se coloca em postura de aprender mais nada. Esse é o sinal. Moisés teve o sinal dele, que foi o bordão transformado em serpente. Eu tô te falando que o meu, há 20 anos atrás, o sinal foi a minha burrice. Por que eu não fiz perguntas nesse dia para aprender alguma coisa e respondi a senhora daquele jeito? Gente, mas eu só tô falando isso hoje. Passaram-se 20 anos após isso. Resultado. Te mostrei 4 passos
fiz uma análise desses passos na vida de Moisés e na minha. Sim, e na minha. Eu fiz isso há 20 anos atrás. Um livro, gente, como a Bíblia, ele traz experiências para que nós possamos refletir sobre elas. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro de mitos como mentira. Mas eu acredito que a Bíblia é um livro de ficção com romances, com mitos, mas não mentirosos. São mitos. São contos, histórias, narrativas verdadeiras. Princípios verdadeiros que nós precisamos pegar. Quer fazer um plano de transição de carreira? Olha para a vida de Moisés. Ele transicionou de um local para outro local. Ele transicionou de uma função para outra função. Hoje, 2022, eu tenho um novo projeto de transição de carreira. Sim, de transição de local. E ele tem 4 passos. Ele tem um local, um alguém, uma bênção e um sinal. E eu estou dividindo aqui com você. Ele tem, claro, mais outros passos. Se você quiser, escreve aí. Quero os outros passos. Hashtag outros passos. Que tal? Essa resenha foi a resenha de um livro de ficção. O livro de ficção, ele traz uma experiência. E a gente tem que pensar por trás dela. A história do povo hebreu no Egito tem uma experiência para você em vários temas, para mim em vários temas. Hoje, eu olhei a experiência do Egito, a experiência do êxodo, a experiência da saída do Egito, como a minha experiência de transição de carreira. Eu tenho 4 passos para fazer transição de carreira. Estou focada nesses passos. Sim. É um momento de reflexão que eu quero deixar na sua vida. Que eu quero deixar na minha própria vida. É para você, mas é para mim. A sua experiência, mas é para minha experiência. Muitas pessoas querem fazer transição de carreira e fazem de uma hora para outra. Eu estou fazendo devagar, num processo, num projeto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E olha só, a transição é um ato de fé. É um ato de fé. Muitos sucumbem pelo deserto. Vou dar uma dica para vocês. Em 2020 eu usei só um único livro. Agora, em 2022, eu tenho pelo menos 50 livros para minha transição. E quando ela acontecer, este vídeo ainda vai estar aqui. E se vocês quiserem os outros 3 passos, coloca aí aquela hashtag que eu falei, hashtag outros passos, que eu vou te contar os 3 outros passos dos 7 que eu estou produzindo a minha transição de carreira. E em gratidão. Em gratidão. Eu termino este vídeo te dizendo a palavra gratidão. Gratidão por tudo que eu tenho vivido, gratidão por tudo que eu aprendi e aprendo no cargo que eu ocupo hoje, porque eu escolhi, gratidão pelas pessoas que eu conheci, mas eu criei o meu plano de carreira próprio, eu criei o meu projeto de transição baseado na vida de Moisés e me lanço sobre ele. Me lanço, avanço, tenho um alvo, tenho um local decidido e em gratidão. Tudo em gratidão. Gratidão. Hoje é 24 de dezembro e é Natal. Eu quero te desejar um Feliz Natal,
E que sua palavra de hoje seja gratidão, gratidão, gratidão. A minha é gratidão. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo. Tchau.